o vídeo de hoje para falar sobre mais uma temporada do Goiás que a gente chega nesse momento crítico do ano, talvez para os clubes médios, igual é o Goiás, que não tem uma capacidade de investimento altíssima, esse é o momento mais importante, aliás, já passou, né? O momento mais importante da preparação de uma temporada é em meados de outubro, novembro, dezembro e se encerra em janeiro, quando você completa o seu elenco e já começa o estadual, pelo menos essa é a minha forma de pensar futebol, para um clube igual ao Goiás, um estadual com um time já pronto. O Goiás não fez assim. O Lucas Andrino ele começa até com umas contratações que de fato me empolgaram. O time do Goiás, a gente olhando em retrospectiva agora, os comentários que a gente de fato empolgou, falou, pô, o time do Goiás é bom. A gente pode sim, tem condições de ser campeão goiano, de ser campeão da Copa Verde, chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, pelo elenco que foi montado. Eu acho que a impressão do Goiás no mês de dezembro, ela foi muito positiva. O que eu quero dizer? Há muito tempo a gente vê aquele Goiás muito capenga, muito parado no final do ano e só pensava em contratações mais pontuais quando já estava começando o Campeonato Goiano e quiçá até mesmo o Campeonato Brasileiro. Nesse ano foi diferente aquele começo, com o Goiás já tendo acerto, por exemplo, com o Wesley Garcia, com o Arthur Caíque, tinha o Rodrigo Andrade acertado, o Juninho. Então, assim, parecia que o Goiás iria montar de fato um time muito coerente. E isso não aconteceu. O Goiás parou. Né? As contratações boas, elas aconteceram naquele momento. Ainda ficou faltando um camisa 9 e um camisa 10 de referência, além de um ponta. O Goiás ele trouxe muitas opções, mas que, em exceção ao Wesley Garcia, que infelizmente teve essa contusão, deve ficar entre 2 e 3 meses parado, nenhum jogador do ataque do Goiás hoje você bate o olho e coloca confiança. Então ficou faltando também esse ponta, além do camisa 10 e do centroavante. Então o Goiás que começa bem, ele faltou completar a cereja do bolo, com esses jogadores de fato com a capacidade técnica que resolvesse. Já pensando mais à frente, né, na Série B do Brasileirão. Eu separo aqui no nosso vídeo duas listas. Primeiro, jogadores que eu vejo que não têm, tá? Não tem o potencial de ajudar o Goiás como titular em uma Série B e nem sequer talvez como reserva. Por que eu digo isso? Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores que eu enxergo dessa forma, que eles não têm a capacidade de ajudar o Goiás na segunda divisão, a não ser que for para ser um terceiro reserva, entrar esporadicamente, mas aí você acaba inchando demais o elenco, são jogadores que em grande parte são caros também, é melhor se livrar. E tem aquela coisa, jogador ruim na hora que você menos espera, ele vai entrar em campo e vai te encher a cabeça. Então o primeiro deles seria o Douglas Teixeira, lateral esquerdo de 23 anos de idade, teve uma renovação, eu fico meio receoso do Goiás ter apenas o Lovati e o Danilo, então assim, hoje eu deixaria o DG como uma terceira opção, mas eu acho que o Goiás deveria contratar um lateral esquerdo. Não precisa ser nenhum craque não, mas tipo assim, um jogador semelhante ao que foi o Hugo quando foi contratado lá em 2021, você lembra? Eu não gosto do Hugo não, mas assim, era um jogador que já tinha passado na Série B, tinha um titular e se caso der zebra com o Lovati, você não precisa jogar toda a responsabilidade no garoto Danilo. Então, eu pensaria em rescindir esse contrato do DG e trazer um lateral esquerdo um pouquinho mais experiente. Não precisa ser um para competir com o Lovati, mas pelo menos para, se caso tiver uma contusão, o Danilo não conseguir engatar uma sequência, você tem outro ali na mira. Mais um também que para mim não merece, esse aqui inclusive se acovardou nos últimos jogos, é o Regis. Ele fez um grande jogo contra o Brasiliense, talvez uma das melhores atuações individuais do jogador do Goiás nessa temporada, mas quando é para mostrar um futebol em uma partida de fato decisiva, em casa, o Regis ele decepciona muito e no último jogo contra o Vila passeou em campo. Na temporada são 10 jogos, apenas um gol marcado, também pensaria em rescisão contratual para o Regis. O Zé Hugo também é mais um que eu não vejo que tem nenhuma condição de ajudar o Goiás na Série B, tá? Nem sequer na reserva, porque o Goiás ele tem muitos pontas e deve trazer mais um. Então, eu penso que já tendo o Jajá e o Pedrinho, acho que eles são reservas interessantes para a Série B. E aí você traria jogadores de fato titulares para disputar ali, por exemplo, com o Wellington. Não acho que o Zé Hugo tenha a menor capacidade de ser um jogador, por exemplo, de entrar no segundo tempo e mudar a partida. Muito ruim, mal tecnicamente, está mal fisicamente. É um jogador que eu pensaria em rescisão contratual para ontem. Tem contrato só até dezembro. O Edson Carioca, talvez o pior deles, hoje com 27 anos de idade. Ponta esquerda, também não demonstra nenhuma personalidade, nenhuma vergonha na cara, né? A vontade de jogar, de querer lutar, de disputar a posição. Acho que não tem nem comentários. Também é mais um que eu não pensaria duas vezes
por uma rescisão contratual. O Facundo Barceló igualmente, centroavante muito lento, parado, não demonstrou vontade em momento algum pelo Goiás. Qualidade, então, acho que nem passou na cabeça do Barceló. E o Goiás apostou demais em um centroavante que nunca foi isso tudo. O Goiás trouxe o Barceló para ser o seu artilheiro, sendo que ele fez muitos gols em ligas fracas, do Paraguai, do Chile, em clube pequeno. A única boa temporada num clube grande, de fato, foi pelo Emelec, lá em 2020 e 2021. Eu também não colocaria essa pompa toda no Barceló. E o Brenner Herculano, para mim, ele talvez seria um terceiro reserva. Mas eu sei que se o Goiás continuar com o Herculano no elenco, ele vai ser a opção reserva imediata e a gente vai passar raiva durante toda a Série B. Então é mais um que eu colocaria exatamente nessa lista. Beach Tênis, o esporte que une energia, diversão e bem-estar. Aqui na Bueno Tênis Club você aprende e apaixona-se desde o primeiro dia.